Dando início ao Novo Testamento, vamos falar hoje sobre o livro de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos e que dá o pontapé inicial nesta nova fase da Bíblia, contando a história de Jesus Cristo, sua chegada ao mundo, seus ensinamentos, milagres e outras coisas. Lembrando que, embora algumas passagens sejam citadas nos outros evangelhos, aqui eu falarei da forma que está neste livro, pois alguns detalhes conhecidos só são fornecidos em outros. Então assista até o final para conhecer mais. O livro começa contando toda a genealogia de Jesus Cristo aqui na Terra, partindo de Abraão, depois Isaac, Jacó, Judá. Depois de algumas chegamos no rei Davi, em seguida seu filho Salomão, seus outros descendentes, e após uma extensa lista de nomes, chegamos em José, marido de Maria, da qual nasceu o Salvador. Depois disso, a história começa. E vemos que esta Maria era uma mulher de Israel que iria casar com este homem chamado José, sendo ainda virgem. Mas um dia ela ficou grávida de repente. E assim ela e seu noivo mantiveram essa situação em segredo, até que um anjo veio a José em sonho e explicou toda a situação, avisando que o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo e será o Salvador do mundo, devendo ser nomeado como Jesus. E após um tempo, o menino nasceu em Belém da Judeia. Então alguns magos do Oriente, que provavelmente eram astrônomos, foram ao rei Herodes, que governava a região, e perguntaram aonde estava, nas palavras deles, o recém-nascido rei dos judeus, pois viram a estrela que indicava o seu nascimento. Só que ao ouvir isso, o monarca ficou alarmado e mandou que os magos fossem até lá e depois voltassem dizendo a sua localização. Assim eles foram e o adoraram, levando ouro, incenso e mirra como presentes. Só que na volta, eles foram avisados por Deus para não irem se encontrar com Herodes. E assim eles fizeram. Só que ao perceber que foi enganado, o rei fica furioso e ordena um genocídio cruel de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nas regiões próximas, a fim de matar Jesus. Mas ele já estava com seus pais no Egito, por uma ordem divina de irem para lá. E após algum tempo, Herodes morreu e assim a família voltou para sua terra, indo morar na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Anos se passaram e um homem chamado João Batista, que vestia roupa de pelo de camelo e comia gafanhotos, estava pregando na região, exortando o povo ao arrependimento porque o reino dos céus estava próximo. Assim, muitos iam até ele, confessavam seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. Até que um dia o próprio Jesus, agora mais velho, foi onde João estava para ser batizado. Só que o homem insistiu que não era digno disso, mas Cristo falou que isso era para ser feito. E após o seu batismo, o céu se abriu e o Espírito de Deus veio descendo como uma pomba sobre ele. Em seguida, vemos que Jesus estava em um deserto e depois de não comer nada por 40 dias, sentiu fome. Assim o diabo veio até ele e o tentou de 3 formas. Primeiro, pediu para que ele transformasse pedras em pães, quebrando o jejum. Depois falou para ele se jogar de um lugar alto, pois os anjos o segurariam, usando as próprias escrituras para tentá-lo. E por fim, mostrou diversas riquezas e reinos poderosos, dizendo que tudo seria de Jesus caso ele adorasse a Satanás. Mas essas tentativas falharam e o tentador foi mandado embora. E após isso vieram anjos e serviram o Salvador. Depois João Batista foi preso. Então Jesus voltou para a Galileia e começou a pregar o arrependimento. Até que um dia viu 2 irmãos, chamados Simão Pedro e André. E depois viu outros 2 irmãos. As 2 duplas eram pescadores. Nesse caso agora eram Tiago e João. Assim, ele chamou os 4 para o seguirem. E eles largaram tudo e foram. No capítulo 5, Jesus subiu em um monte e começou a passar grandes ensinamentos famosos sobre muitas coisas, inclusive as bem-aventuranças, sobre o adultério e o divórcio. Falou também sobre a oração, onde ele faz o Pai Nosso, fala do sal da terra e da luz do mundo e muitas outras coisas. E ao descer, um homem leproso veio a Jesus, o adorou e disse que queria ser curado. Assim Cristo tocou nele e toda sua lepra saiu no mesmo instante. Depois, um oficial romano veio até ele e pediu para que curasse o seu servo, que estava acamado e sofrendo, impressionando-o por sua fé. E então Jesus falou e naquela mesma hora o homem enfermo ficou são. Em seguida ele foi até a casa de Pedro e viu a sogra de seu discípulo muito doente. Então ele a curou e depois curou muitas outras pessoas. Um dia, Jesus estava no barco com seus discípulos, dormindo, quando uma grande tempestade veio e a embarcação parecia que iria afundar.
Aí seus seguidores o acordaram. Ele reclamou da falta de fé deles e então acalmou os ventos e o mar. Após essa viagem, chegaram à terra de Gadara e encontraram 2 homens com muitos demônios que viviam entre os túmulos, furiosos. Mas Cristo expulsou os espíritos malignos que haviam neles e os enviou para uma manada de porcos que se jogaram de um precipício. E depois, voltando para Cafarnaum, Jesus curou um paralítico que foi trazido até ele. E depois, chamou um cobrador de impostos chamado Mateus, o autor do livro, para segui-lo. E depois, um chefe de sinagoga implorou para que Cristo ressuscitasse a sua filha. E assim ele foi. Mas no meio do caminho, ainda curou uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E ao chegar na casa do chefe, ressuscitou a menina. Mas logo depois, ainda trouxe cura para 2 cegos e um mudo endemoninhado. Jesus dá várias instruções aos seus, agora 12 discípulos, e mostra quem ele é. Até que em um sábado, no meio de uma sinagoga, um homem que tinha uma mão defeituosa foi curado por ele, para a revolta dos líderes religiosos. E após algumas curas, expulsões de demônios e ensinamentos, no capítulo 13 ele conta a parábola do semeador para uma multidão. E depois ele fala das parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede, que eu não vou abordá-la senão o vídeo ficará muito longo, mas você pode ler aí na sua casa. Só que aí, a cunhada e amante do rei Herodes Antipas, junto com a sua filha, armam contra João Batista, que condenava o relacionamento do monarca com ela, e ele estava preso. Assim, o homem foi decapitado por ordem desse rei. E em outro dia, Jesus estava com seus discípulos e uma multidão de milhares de pessoas em um deserto. E entardecendo, pegou 5 pães e 2 peixes, os abençoou e multiplicou, sendo suficiente para alimentar bem toda essa gente e ainda sobrar muito. E depois disso vemos outra passagem conhecida, que é quando Cristo sai para orar e seus discípulos o ficam esperando em um barco. E de madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas do mar. E Pedro quis andar até ele, e de início conseguiu, mas teve medo e afundou, sendo salvo pelo seu mestre e recebendo um sermão por sua fé pequena. Após muitas curas, incluindo da filha de uma mulher cananeia, Jesus faz outra multiplicação de alimentos, pois estava novamente com uma multidão de milhares, repartindo 7 pães e alguns peixes, e de novo todos comeram bem e houve sobras. Então, nos capítulos seguintes, Jesus confronta os fariseus e saduceus, conversa com seus discípulos, prediz a sua morte, dá ensinamentos, é transfigurado, brilhando na frente dos seus seguidores, juntamente com Moisés e Elias. Depois ele curou pessoas, pagou seus impostos, deu mais ensinamentos sobre várias coisas, abençoou as crianças, encontrou um jovem rico que queria alcançar a vida eterna no céu, e ele seguia os mandamentos. Mas quando Jesus disse para ele vender o que tem e doar o dinheiro, o rapaz ficou triste e foi embora. Em seguida, no capítulo 20, ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Pode ler aí na sua casa. Depois curou 2 cegos em Jericó e fez a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, montado em um jumento e sendo saudado pelo povo no caminho com ramos de árvores, assim como o profeta Zacarias disse muito tempo antes. E em seguida, ele expulsou todos os comerciantes que vendiam no templo e o profanavam. Depois ele mostra sua autoridade ao amaldiçoar uma figueira que não dava frutos, fazendo-a secar. Depois, ainda no capítulo 21, conta a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. E no 22, a da festa de casamento. Nos capítulos seguintes, ele dá uma série de ensinamentos importantes e confronta novamente os líderes religiosos que iam contra ele. E no 25, fala da parábola das 10 virgens e da dos talentos. E após alguns ocorridos, ele faz a preparação da Páscoa com os seus 12 discípulos. E ali diz que há um traidor entre eles. E então eles têm a sua última ceia juntos. E logo após, Cristo vai para o jardim do Getsêmani orar a Deus muito angustiado, pois sabe qual deve ser o próximo passo da sua missão. Enquanto isso, seus discípulos dormiram 2 vezes ao invés de orarem junto com ele. Mas aí, Judas Iscariotes, um dos 12, veio com soldados e beijou Jesus na bochecha, indicando que era ele que deveria ser preso. E assim acontece. Enquanto isso, Pedro acaba negando Jesus 3 vezes quando lhe perguntaram se o conhecia, com medo do que iria acontecer, mas chora amargamente ao perceber o que fez.
Já Judas, cheio de remorso por trair o seu mestre, devolve o pagamento que recebeu para traí-lo e comete suicídio. Mas aí, Jesus é julgado e condenado à morte, sendo crucificado brutalmente e zombado pelos seus inimigos. E assim, após muita dor, morre. Então a terra treme, o céu escurece e o véu do templo que separava a Arca da Aliança se rasga, indicando que agora Deus e o povo estavam próximos. Em seguida, ele foi sepultado, mas 3 dias depois, algumas mulheres foram visitar o seu túmulo e encontraram o local aberto, sem nada dentro, e um anjo que dizia que ele ressuscitou. Assim, Jesus se encontrou com elas e depois com seus discípulos, ordenando que eles fossem pregar para as nações e batizassem as pessoas, espalhando o evangelho pelo mundo, dizendo que sempre estaria com eles. E assim, este livro termina. Deus te abençoe e tchau!